Olá! Mais um vídeo. Hoje estou assim, rosadinha, porque estou ligeiramente doente, mas isso não me vai impedir de fazer um vídeo para vocês. Até porque eu acho que é muito giro a maneira como a gente pensa em circunstâncias diferentes. Porque a maneira como eu penso quando estou assim, tipo, de manhã acordei mas ainda não tomei café, ou estou extremamente cansada, ou estou ligeiramente doente, e vocês já viram alguns vídeos assim. A maneira como eu penso e as coisas que eu me lembro de falar com vocês, apesar de serem coisas que andam a pairar na minha cabeça há muito tempo, mas têm outro conteúdo, outro tom, são apresentadas de outra maneira. Lembro-me delas por causa de estar assim. Então aquilo que eu me lembrei desta vez foi partilhar com vocês as histórias mais loucas. As coisas assim que me fizeram pensar, eu não acredito que esta pessoa fez isto, ou então eu não acredito que me estão a pedir que eu faça isto. Tudo relacionado com, obviamente, ou atender pessoas no meu serviço de consultoria que estão a planear fazer coisas no Japão, ou querem fazer coisas no Japão, ou estar lá com as pessoas, enfim, um bocado de tudo. Porquê que eu me lembrei disso? Porque as pessoas não têm noção, não é por mal, eu acho que é por desconhecimento, eu acho que é por ignorância. E o que está por trás, a parte séria deste vídeo, é que eu espero que isto instrua as pessoas para terem uma certa noção de realismo, eu não quero ser agressiva e dizer que se toquem, mas é um bocado que se toquem, mas é um bocado que deem 2 passos para trás da situação em concreto, ou dos seus desejos pessoais, ou daquilo que lhes dá jeito, e pensem, isto pode-se fazer, ela pode fazer, isto, qual é o impacto disto, isto está certo. Então, as coisas mais loucas de todas, quando eu comecei a pensar nisto, tive que ir ver os meus cadernos de viagem desde 2017, em que começaram a aparecer mais estes pedidos das coisas mais loucas. Eu acho que é diretamente proporcional com o facto das pessoas, em Portugal em particular, e eu só vou usar exemplos dos portugueses, não se aplica ao resto, das pessoas finalmente poderem pensar em viagens internacionais, e o Japão ter investido nos anos precedentes numa grande máquina de publicidade e estar presente em todas as grandes agências de viagens, etc., e as pessoas passarem a achar que ir ao Japão era execuível, era uma coisa que podiam fazer, e começaram a encontrar mais pessoas como eu, não só eu, mas pessoas como eu. Muitos deles chegavam a mim depois de terem passado por outras pessoas que não tinham gostado dos serviços delas, ou até numa segunda viagem ao Japão, e seria de esperar que tinham uma ideia do que era o Japão, mas pelos pedidos deles, e em alguns casos que eu acompanhei pelos comportamentos deles, fez-me pensar assim, eu não acredito que isto está a acontecer. Então, para mim há uma política de sigilo, eu não revelo dados concretos, nem situações que se possam identificar os meus clientes, todos os meus clientes têm a sua privacidade assegurada, mas espero que as situações que se seguem vos iluminem acerca de coisas que se podem ou não podem fazer e que se vos divirtam também um bocado. Então, coisas muito, muito loucas que as pessoas me pedem. Eu estou aqui a olhar para os meus apontamentos porque depois fui aos meus cadernos e assim, buscar alguns tópicos e às vezes até pensar para mim mesmo, pois foi, isto aconteceu e tal. Pedir que eu faça de agência de câmbio. Este é o número 1. Pedirem que eu faça de agência de câmbio. Ou seja, as pessoas levam notas de euros e depois dizem, Inês, troca aí por ienes, que tu tens ienes na carteira. E acham que a gente vai estar ali, no meio da estrada, no meio da rua, ou no lobby de um hotel, ou seja onde for, a fazer taxas de câmbio, e que eu vou escolher, ou eles vão escolher, em alguns casos, eles vão escolher qual é a taxa de câmbio, e que vamos estar ali a negociar moeda internacional. Queridos, meus amores, isso não é legal sequer, ok? Isso é completamente ilegal. Nenhuma pessoa individual pode fazer câmbio para vocês. Nem eu, nem mais ninguém. Se um guia, uma agência de viagens, eu não sei o quê, só vos para fazer câmbio para vocês, isso é criminalizável, tá? No Japão, em Portugal, em todo o lado. Isso é altamente ilegal. Uma pessoa não vos pode fazer câmbio. Para além disso, se vocês, em circunstância de estarem no Japão comigo, ou semigo, ou com outra pessoa qualquer, quiserem houver uma conta para pagar que é em ienes,
e vocês não têm ienes, têm notas de euros e dizem paga aí que eu depois pago-te em euros, isso também é fazer câmbio e isso também é ilegal. Portanto, dizerem a uma pessoa paga aí por mim em ienes que eu depois pago-te aqui em euros, que eu tenho aqui na carteira, isso não é dar um jeitinho, meus, isso é mesmo criminoso. Eu acho que os portugueses não têm bem a noção, porque nós temos este dom, e eu acho que é um dom, eu acho que é bom, nós temos este dom de sair de uma situação, arranjar uma solução para uma situação, ser muito criativos e aquela coisa que estás a falar do desenrascanço, isso é um dom dos portugueses. Isso faz, por exemplo, os portugueses serem muito bons em muitas funções que outros povos e outras culturas têm mais dificuldade de gerir, mas não se pode fazer tudo, ok? O dar um jeitinho, encontrar uma solução para um problema, desenrascar é muito bom em muitas circunstâncias, mas nesta não funciona. Outra coisa é fazer, primeiro, o segundo tópico tem uma coisa entre linhas. A questão é fazer marcações para, por exemplo, uma atração que se quer visitar e tem que se reservar online quando se vai visitar e pagar e tudo, ou um alojamento onde se quer ficar. Isso é muito comum, porque há muitas coisas no Japão mesmo que são atrações, restaurantes temáticos, cafés temáticos, espetáculos, têm que ser reservados e pagos com meses de antecedência. Senão, vocês podem chegar lá no próprio dia a dizer eu compro os bilhetes do dia, se não é possível lá, e não há, ou não vendem no próprio dia, ou no sítio, nem sequer têm onde comprar, só mesmo pré-comprados. Isso é muito comum no Japão. E então há muita gente que reserva qualquer coisa, sobretudo as que não forem pagas logo, que se faz a reserva, mas só se paga quando lá chega, ou o cancelamento é gratuito até quase à data do evento, o cancelamento da reserva, ou quase à data do alojamento, ou quase à data do espetáculo, o cancelamento é gratuito. Então dizem, vamos reservar várias coisas em simultâneo e depois a gente decide se vai ou não vai. Ora bem, primeira coisa, se as pessoas reservarem várias coisas em simultâneo e depois decidem se vão ou não vão, pode acontecer que não sejam completamente reembolsadas daquilo que cancelam, mesmo que diga que o cancelamento é gratuito até à data X. Sim, parece um contrassenso, mas isto acontece muito no Japão e depois as pessoas ficam furiosas comigo, mas os critérios estão lá, escritos. Outra coisa que acontece é, se uma pessoa, por exemplo, reservar um restaurante ou um espetáculo ou uma coisa e não comparecer, simplesmente pensar, como isto era uma reserva, mas eu não paguei, eu não vou a outro sítio que me apetece antes de ir. Isso dá multa! Tecnicamente, isso é ilegal e por isso é que dá multa. Ou seja, ao vocês reservarem uma coisa à qual vocês vão, supõe-se que vocês vão e vão lá fazer esse pagamento e vão lá fazer essa despesa. Se for uma reserva de um restaurante, significa que vocês depois vão lá tomar a refeição e, portanto, vão pagar a refeição. Se vocês não comparecerem, o restaurante, neste caso, processa-vos mesmo. Eu já acompanhei casos destes. As pessoas reservam coisas e não aparecem. Os portugueses, tipicamente, mudam de planos à última da hora, muito, e depois recebem um desconto do tal cartão de crédito que ficou registado na reserva, ou recebem uma carta se tiveram que dar a morada para a reserva, ou recebem carta no alojamento que eles declararam na reserva, e têm uma dívida para pagar, que é uma multa, porque aquele estabelecimento vai ter prejuízo por vocês não aparecerem. E isso no Japão não está bem. Então, sim, esta coisa de reservar o que se quer e depois não se aparecer, não, no Japão não fazem farinha. Recentemente isto apareceu nas notícias e por isso é que eu me lembrei de falar, mas eu já estava a acompanhar isto há N tempo, porque a subida do turismo internacional fez também acontecer cada vez mais casos destes e depois isso faz os japoneses pensarem, estes gajinhos que não se sabem comportar no Japão, nós não queremos esta gente. Estão a ver as consequências e depois há cada vez mais restrições ou coisas chatas para quem quer lá andar e levar lá pessoas a fazerem a viagem das suas vidas, a viagem que sempre sonharam. Então isso é chato, não façam isso, está bem? É borderline ilegal. Depois, outro tópico. Este é praticamente certo que acontece quando eu acompanho pessoas no Japão, em particular portugueses, que é acharem que eu vou ser, ou posso ser sequer, guia intérprete. Guia intérprete é uma profissão, tanto em Portugal como no Japão, como em qualquer parte do mundo, em determinados sítios. Então é assim, eu até posso dar um jeitinho, mas isso é um trabalho e devia ser remunerado, eu até posso dar um jeitinho de ser guia intérprete em muitos sítios.
Mas eu não posso ser guia intérprete dentro, por exemplo, de um sítio classificado pela Unesco, como, vou dar assim um exemplo, um random, o Castelo Imegi. Tem os seus próprios guias intérpretes, tem as horas das visitas guiadas. As visitas guiadas são um acréscimo muito pequeno do bilhete principal. O bilhete principal do Imegi mais jardins históricos de Cocoen, que são anexos ao Castelo Imegi, é tipo 1000 ienes, é 8 euros e tal, é baratíssimo. Para o que é, que vocês passam lá o dia inteiro e aprendem imenso. Mesmo que não queiram fazer as visitas guiadas, se quiserem fazer uma visita guiada em inglês, é só mais 500 ienes, que é 4 euros praticamente. Portanto, não é nada de especial. Vocês estão a pagar por um serviço muito bom de apresentação de património histórico e cultural classificado pela Unesco. Vale aquilo, claramente. Mas às vezes as pessoas querem, não, a gente paga só o bilhete de 1000 e tu fazes guia. Eu não posso. A pessoa que vos estiver a acompanhar, mesmo que seja, sei lá, de outra agência de viagens, qualquer coisa, não pode fazer de guia intérprete dentro de um sítio que tem os seus próprios guias intérpretes e visitas guiadas marcadas e não sei o quê. Mesmo que seja da agência de viagens, acham vocês que se chama agência de viagens? Porque há muitas coisas que se chamam agências de viagens, mas no Japão não são reconhecidas como agências de viagens. Isso é outra questão. Então essas pessoas não podem fazer de guias intérpretes. Essas pessoas têm que vos saber marcar a visita de maneira a que vocês entrem nos grupos que fazem visita guiada. Mesmo que essa pessoa saiba muito. Guys, livros publicados de estudos japoneses e património cultural do Japão. Não é por causa disso que eu não posso fazer a visita, não é porque não sei, é porque existe uma estrutura montada no país, tal como existe, isto não é só no Japão, existem montes de sítios no Sudeste Asiático, então é super comum. Vocês não podem fazer guia intérprete a menos que vocês estejam no sítio onde não há guias intérpretes, ou no meio da rua, ou etc. Por exemplo, posso explicar as coisas antes de entrarmos no monumento, mas se tiver lá os seus próprios serviços e as horas das visitas, não posso. Okay? Apesar de ser autora e guia intérprete oficial de certa temática noutros sítios, mas naqueles não. É uma questão de certificação, é uma questão de registro a nível regional, das prefeituras. É todo um processo que não é necessariamente complicado, é só vocês, como consumidores finais, como viajantes, não conhecem o processo, assumem que a gente pode fazer tudo, mas não pode. Pronto, mais outro. Este era o último tópico que eu queria falar neste vídeo, para não ficar muito longo, que é muito curioso que as pessoas em viagem têm mais inibições do que pensavam que tinham em certos aspectos e menos inibições do que pensavam que tinham noutros. Ou seja, as pessoas às vezes têm muita experiência de vida, são muito abertas e não sei o quê, mas ali quando chocam com muitas diferenças culturais, aquilo começa a cansá-las. E portanto a ficarem menos tolerantes. E por outro lado, outras coisas que as pessoas se calhar nunca pensavam fazer no seu país, tentam fazer ali. Então é assim, o Japão tem todo um negócio, toda uma cultura de bares, vamos chamar-lhes bares, alguns são mais tipo restaurantes, outros são mais tipo discoteca, outros etc. Com hostess, com pessoas que, sendo homens ou mulheres, porque há bares que têm este staff de mulheres e há bares que têm este staff de homens, que são, pelos padrões japoneses, calculo eu, bonitos, para mim nem tanto, mas pronto, e apraltados de uma certa maneira e que vos entretêm. Servem-vos bebidas, conversam com vocês, fazem conversa fiada, entretêm-vos. No caso das mulheres há um elemento de flirt, um elemento de sedução, no caso dos homens também, mas não passam a vias de fato, pelo menos ali. E todo este negócio no Japão é tecnicamente legal, permitido, ok. E as pessoas quando estão em viagens acham que isto é tudo muito estranho, muito curioso, e tal como quando vão a Amsterdão também vão passear no Red Light District para ver, ali no Japão também pensam que podem entrar num sítio destes. Ora bem, quase 100% destes sítios têm Japanese Only escrito na porta. E o Japanese Only é a utilização de uma coisa assim meio permissiva da lei dos estabelecimentos japoneses, que é, eles permitem aos estabelecimentos dizer que só atendem em língua japonesa e só atendem pessoas que estejam acompanhados ou com um intérprete oficial ou com uma pessoa japonesa, tipo um amigo deles que seja japonês, que possa facilitar a comunicação. E eles reservam só o direito de não atender pessoas que não se façam devidamente acompanhar de uma pessoa japonesa. E mesmo quando é um estrangeiro fluente em japonês, eles podem dizer: mas eu não entendo o teu japonês, portanto eu não te vou atender.
Então, os estabelecimentos japoneses usam esta permissibilidade, acho que é assim que se diz, legal, usam esta desculpa que está prevista no funcionamento deles como estabelecimento para se reservarem ao direito de não atender estrangeiros. Mas aqueles que eles realmente estão a fazer é não atender estrangeiros. Eles não querem estrangeiros nesses estabelecimentos. De uma maneira geral, isso vem já deles terem tido más experiências, ou com estrangeiros que abusaram, ou qualquer coisa assim, mas não querem atender. Então, onde é que isto me leva? Muitas vezes as pessoas dizem: mas tu falas por nós. Ok, já falei pelas pessoas em restaurantes, a pedir comida, a fazer compras, tudo e mais alguma coisa. Que é uma coisa que eu vou deixar de fazer. Porque não me estão a pagar para ser intérprete. Mas pronto. E pensam que eu vou com as pessoas. Primeiro, eu posso não querer ir com as pessoas. Geralmente em horários noturnos eu tenho que preparar o dia a seguir, não vou estar ali até às 2 da manhã. E depois, mesmo que eu vá com as pessoas, mesmo assim eles podem se reservar ao direito de dizer: não queremos atender-vos. E as pessoas insistem. Não insistam! Dentro deste tópico das coisas mais loucas, o que eu queria acabar no vídeo é: não insistam. Se as pessoas vos dizem que há alguma coisa que não podem fazer, ou que eles não querem fazer por vocês, não vos querem atender, vocês acham que deviam ser mais simpáticos e não são, não sei o quê, e vocês insistem, porque são um cliente e têm sempre razão. Nope. Vocês não têm sempre razão. Os portugueses estão geralmente muito mal habituados, acham que por terem dinheiro e por serem clientes têm razão. E se calhar isto vai chocar-vos um bocadinho, mas é aquilo com que eu me cruzo todos os dias. Não têm sempre razão e isso vai dar bronca se vocês insistirem. E dentro de as coisas mais loucas já houve broncas muito estranhas. Muito estranhas, porque eu acho que as pessoas não se aperceberam do que se safaram quando se safaram de certas coisas. Por exemplo, podiam ter sido presas, podiam ter tido de pagar multas. Eu já tive de pagar multas por coisas que as outras pessoas fizeram. Sim, há muitas coisas loucas, porque as pessoas acham que têm direito a fazer aquilo que elas querem só porque o estabelecimento tem a porta aberta, mas não. Eles podem não querer. Pronto. Vai haver mais disto, porque a lista é muito, muito extensa, mas eu não queria fazer vídeos com mais de 20 minutos. Então vai haver mais disto, das coisas mais loucas. Porque há muitas. Há algumas delas têm a ver com... Muitas delas, a maior parte delas têm a ver com leis do Japão que as pessoas não conhecem e em contexto de visita não pesquisaram antes de ir para lá e há alguns casos... Quer dizer, quando eu estou com as pessoas, eu estou sempre a informá-las. Mas isso não quer dizer que as pessoas acreditem. E depois às vezes sai-lhes mal. Pronto, uma grande beijoca para todos. Eu acho que isto é divertido, saber as coisas mais loucas. Recentemente, já agora, deixo só aqui o aviso, recentemente não, já foi há bastantes meses, mas agora é que as pessoas estão a sentir o efeito disso, porque eu já sou pessoas que já foram multadas. Recentemente, há 3 meses atrás, para aí, começou a ser implementada a nova lei acerca de fotografar certos bairros e assuntos e temas japoneses, ou seja, a lei sobre aquilo que vocês, como visitantes estrangeiros e turistas e não sei o quê, podem fotografar, já estava feita há muito tempo, mas foi implementada uma coisa mais estrita em alguns sítios que estavam a ser, eu digo mesmo, quase violentamente assediados pelo turismo e pelas pessoas a tirarem fotografias e fazerem vídeos e fazerem selfies e a entrarem em sítios que não deviam entrar e tal. Então o Japão começou a apertar mais esta supervisão acerca do que é legal fotografar e não fotografar. Já havia leis, por exemplo, que vos proibiam de colocarem disponível online, mesmo que fosse no vosso perfil pessoal, fotografias com crianças que não fossem previamente autorizadas pelos pais ou pelos guardiões legais. Eu já tinha falado nisto em vídeos. Mas houve sítios, por exemplo, que eram, vou dar assim um exemplo random, sítios na cidade de Tóquio, de Kyoto, cidades muito, muito visitadas, que eram perto de colégios, e havia horas em que havia criancinhas a entrar e a sair dos colégios, e havia muitas, repetidamente, fotografias daquelas crianças a entrar e a sair do colégio, porque as pessoas achavam que eram giros, estavam com uma fardinha toda fofa e tal. E agora há anúncios por todo lado na rua a dizer que é super proibido fotografar e há multas, e a polícia está lá e quando vê alguém a fotografar pede imediatamente o telemóvel e fica com o aparelho. Vocês não podem só apagar e pedir desculpa. Essa é outra coisa. As pessoas acham que podem pedir desculpa de qualquer coisa. No Japão, pedir desculpas não resolve. Em muitos casos, pá, depende para o dia que o polícia acordou, mas muitas vezes, para o lado, se ele acordou bem disposto ou não, mas muitas vezes
um pedido de desculpa não chega. O mais famoso é zonas do bairro de Gion, em Kyoto, onde as pessoas fotografavam muito as maicos e as geishas que estavam a sair para ir trabalhar ou entrar e sair dos estabelecimentos e não sei o quê. E houve situações em que elas se sentiram muito assediadas e houve muitas queixas no município e eles acabaram por aprovar uma lei local, porque a cidade pode aprovar leis, e há certas zonas do bairro de Guião que não se pode mesmo fotografar nada, nem a rua vazia. É proibido agora e também aplicam multas. Pronto, há assim montes de coisas muito que parecem loucas, mas não são loucas, porque assim, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem no seu sítio. E se calhar os portugueses deviam aprender com isso, porque nós estamos a ser um bocado... Estamos a levar com uma avalanche. Já levámos com a avalanche de turismo e o efeito que isso fez no alojamento local e na habitação dos centros históricos e tudo mais. E os portugueses estão numa de... mas eles podem fazer tudo porque são turistas. E depois acham que quando nós somos turistas lá também podemos fazer tudo. Por que não observar criticamente o fenómeno e perguntar-nos se sim ou se não? Só uma sugestão. Pronto. No próximo vídeo vou falar mais de coisas mais loucas e esclarecer mais coisas para o próximo ano de 2020, que se calhar até já é quando este vídeo vai para o ar. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.